Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo também à nossa segunda aula do nosso curso de Introdução à Epidemiologia. Eu me chamo Paulo e hoje a gente vai estudar um pouco sobre o que são as populações, exposição e desfecho dentro dessa nossa área da ciência, tá ok? Eu vou me basear basicamente nos capítulos 2 e 3 do livro Epidemiology Matters, do Sandro Galea e da Catherine, e também vou me basear nos capítulos 1 e 2 do livro do Kleinbaum. Então eu acho que vai ser muito mais fácil se vocês baixarem o PDF para estudarem por aqui do que se forem num capítulo e no outro, porque eu vou realmente misturar os conteúdos para ficar da maneira que eu acho que é mais fácil de ensinar e também de aprender. O primeiro slide que eu mostro é uma brincadeirinha com essa charge, onde a gente está representando o tempo que um epidemiologista leva para finalmente conseguir o seu diploma. Então ele começa lá em 1999 em seismologia, passa por economia, para então chegar ao diploma de epidemiologista. Tudo isso porque vocês vão entender que conforme a gente está investigando alguma coisa, a gente tem que entender e diferenciar quem vai ser minha população, como que eu vou medir isso, e depois como é que eu vou calcular e todos os modelos matemáticos. Então assim, tem que começar com calma, é confuso, mas tem uma hora que tudo sedimenta. A gente vai começar discutindo sobre o que é uma população e o que é saúde da população dentro da epidemiologia. Então, outros conceitos que a gente usa de forma mais livre, mais fluida em outras áreas da ciência, essas nomenclaturas, elas têm realmente um conceito que vai estar alinhado a toda a determinação de como que você vai tratar esse conteúdo. A gente não pode esquecer que, segundo Kleinbaum, a epidemiologia está interessada em identificar fatores importantes ou variáveis que influenciam o desfecho de saúde de interesse. Só que o foco da investigação epidemiológica é uma população definida. Então, veja, a gente está interessado em estabelecer essas relações entre algum evento aqui de interesse que está acontecendo e tal, e o que está levando a esse evento a acontecer. Só que a gente está sempre mais preocupado em saber como que isso acontece em uma população ou em grupos dessa população. Obviamente que esses grupos são compostos de indivíduos, mas a gente vai começar a entender todo esse jogo, essa diferenciação de como que eu olho desfechos que estão acontecendo individualmente, como que eu formo grupos para poder conseguir entender essas relações aqui que a gente está preocupado em investigar. E esta população, ela é em geral definida por uma área e um tempo muito específico, para poder as suas conclusões e métodos serem válidos. A gente vai tomar um exemplo, um dos estudos de Kleinbaum, que é sobre os praístas de Sydney. Mais ou menos na década de 80 e 90, começaram a haver algumas notícias, alguns comentários, também a mídia noticiando que pessoas, depois de irem tomar banho nas praias, começavam a se sentir mal, começavam a ficar doentes. Então foi feito um estudo pela Universidade de Wales que perguntava: as pessoas que tomam banho nas praias de Sydney têm mais chance de terem doenças infecciosas? Então veja, a gente vai utilizar esse exemplo para traçar toda a nossa trajetória para entender os conceitos de pessoa, exposição e desfecho. Essa pergunta que a universidade faz, as pessoas que tomam banho nas praias de Sydney têm mais chance de desenvolverem doenças infecciosas? Isso a gente chama de pergunta do estudo, e vocês vão ser muito massacrados na matéria de análise do objeto da pesquisa pela seguinte informação: qual que é a pergunta do seu estudo? Não é o que você quer estudar, não é aonde você vai estudar, mas o que você está tentando responder. Porque quando você faz esse tipo de pergunta, isso vai delimitar todo o restante. Por isso que essa pergunta ela tem que ser estabelecida previamente e de forma mais clara e direta possível. Ela deve apresentar essa relação entre a situação de saúde de interesse e o que pode levar ao desenvolvimento dela. No nosso caso, a gente está falando de doenças infecciosas ou sintomas dela e tomar banho nas praias de Sydney. Então veja como nessa nossa pergunta, essa relação que a gente quer investigar, ela já está estabelecida. E se possível,
a sua pergunta tem que levar em consideração também quais outras variáveis podem influenciar na predição disso, ou nessa relação. Porque, com toda certeza, ninguém vai discordar que, independente de eu ter nadado nas praias de Sydney, eu posso, por outros tipos de exposição, costumes, estilo de vida, ter alguma doença. Então, quais outras variáveis podem influenciar nessa minha investigação? Talvez nadar seja o suficiente ou necessário para desenvolver essa doença aqui, a que eu estou tentando investigar. Mas que outras coisas podem influenciar para poder eu conseguir ajustar e ter uma resposta que vai ser válida? Falando do estudo, então eu vou contar para vocês como o estudo foi feito, para poder a gente começar depois a destrinchá-lo ali parte a parte. Então, os pesquisadores selecionaram 6 praias da cidade. Eles iam até essas praias e faziam uma abordagem. Você gostaria de participar deste estudo que vai fazer assim, assim, assado? E aí as pessoas tinham que se adequar ou estarem inseridas dentro de vários critérios. Se elas estavam inseridas dentro daqueles critérios de inclusão e exclusão que os pesquisadores montaram, então eles pegavam os dados, o sexo, onde a pessoa morava, e depois de 7 a 10 dias, eles ligaram para essas pessoas, entrevistando-as. Ao mesmo tempo que eles estavam lá coletando e abordando as pessoas, uma outra equipe do mesmo estudo estava coletando amostras da água da praia, para que essa amostra depois fosse enviada para o laboratório e então determinada se estava dentro de um limiar que é considerado água não poluída ou acima de um limiar para considerar água poluída. Então eu vejo um monte de coisa que está sendo feito para poder investigar. A seleção das pessoas. Quem é a nossa população? Vão ser as pessoas que nadaram nas águas. Mas depois, como é que a gente vai saber se a pessoa nadou, se ela ficou ruim, se ela não está? Como é que ela se expôs àquilo? Vai ser através de uma entrevista, onde a gente vai perguntar também se ela desenvolveu ou apresentou algum sintoma. Para poder a gente controlar essas nossas comparações, a amostra das águas foram retiradas. Então vejam aqui mais uma outra coisa, que vai ser uma variável pela qual eu vou controlar e vou determinar a minha exposição. Você nadou em água poluída e você nadou em água não poluída. E então, no final do estudo, eles verificaram que as pessoas que nadavam nas águas que estavam poluídas, de acordo com o teste, tinham 33% mais chance de desenvolverem sintomas ou serem infectados por alguma doença. Então, olha quanta coisa aqui. A população foi cercada, a minha exposição, que foi o nadar nas águas poluídas, foi determinada a poluição por testes laboratoriais e a gente encontrou que 33% de chance existia aumentada nas pessoas que tinham nadado durante essas condições. Então, olha esse jogo que a gente fez aqui. A gente partiu de saber se a pessoa tinha se exposto ou não, que era nadado em água poluída ou não, para então depois avaliar se essa pessoa tinha ficado doente ou não doente. Então a gente acompanhou essas pessoas pelo tempo e determinou. Só que essas pessoas, elas são indivíduos. A gente vai pegar essas pessoas e vai colocá-las dentro de um grupo. E é aí que esses nossos indivíduos ou grupos de indivíduos se tornam uma população de estudo. Neste caso aqui, digamos no exemplo hipotético, que a gente tinha pegado 100 pessoas lá na praia. Tinha selecionado elas para o nosso estudo, elas concordaram em participar. 7 a 10 dias depois, a gente ligou para elas e a gente viu que 20 desses indivíduos tinham ficado doentes. Agora, imagina que a gente pega 3 grupos da população. Aplicando ao nosso estudo na prática, a gente pode colocar pessoas que nadaram, mas a água era poluída, que vai ser o nosso pior nível aqui de exposição. Nadou e a água estava poluída. A gente teve pessoas que nadaram, mas a água não estava poluída. E nós vamos ter pessoas também que não nadaram, só estavam na praia. Então eu posso pegar 3 grupos de pessoas
e fazer delas a minha população de estudo, que são os praístas de Sidney. E eu vou dividi-las de acordo com a minha exposição, que no nosso caso está sendo determinada por o resultado do teste das amostras d'água que foram coletadas. Então vejo aqui, no grupo 1 dos 100, eu tenho essa quantidade aqui de X pessoas que foram infectadas. Então 20, cada fileirinha aqui tem 10. Neste outro grupo aqui, dos 100, eu tenho 5 pessoas que também apresentaram o meu desfecho. E no meu terceiro grupo aqui, sendo 100, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 60 pessoas que apresentaram o desfecho. Então, se eu tivesse que adivinhar essa relação, já sabendo que existe 33% de chance a mais de apresentar um sintoma ou desfecho, eu diria que essa galera aqui provavelmente foi a que nadou em água poluída, o grupo 3. O grupo 2 deve ter sido aquele que não nadou, ficou só na praia. E o grupo 1 foi aquele que nadou, mas a água não estava poluída. Então esse jogo de imaginar a população, os praístas de Sidney, depois alocá-los dentro de grupos, vão requerer de mim vários critérios para poder eu dizer quem é a minha população, quem é que pode entrar no meu estudo, como é que eu vou separá-los para poder conseguir estabelecer essas minhas associações, essas relações, e outros critérios também que vão fazer com que essas pessoas saiam do meu estudo, não se encaixem. Vamos ver um pouco mais disso? Como é que você pensa, então, a sua população de interesse? Eu já falei que a população é um conjunto de indivíduos. E, em geral, ele vai estar marcado por um momento no tempo e definido pelo menos por uma característica organizadora. No nosso exemplo, qual que era o tempo? Era o ano de 2020? Ou a década de 80? Não, era estar na praia no dia que a gente coletou as amostras da água. Então vejam, esse tempo ele pode ser conforme eu estou estudando. Pode ser um ano, pode ser um mês, pode estar presente durante um evento que aconteça, uma catástrofe. No nosso caso era estar na praia no momento da coleta. Além disso também, esse tempo, eu falei que tinha uma característica organizadora. Como é que você vai organizar essa população? No nosso caso, qual era essa característica? Era o nadar dependendo da água, contaminada ou não. Então a gente agrupou aqueles que não nadaram, os que nadaram, mas a água não estava poluída, e os que nadaram em água poluída. Então vejam, o tempo estar presente na entrevista. E a nossa variável organizadora foi a nossa poluição da água. E essa definição desse todo vai permitir a gente analisar, interpretar e generalizar os resultados dos nossos estudos. É por isso que eu falei, em primeiro lugar, que a pergunta tem que ser pré-estabelecida, tem que ser clara e objetiva, determinar a relação que eu estou querendo estudar e outras variáveis que podem influenciar, porque dependendo do que eu quero fazer, eu vou organizar a minha população, que em geral é definido por um tempo ou uma característica organizadora, e isso vai me possibilitar analisar, interpretar e generalizar os meus resultados. Vejam como uma coisa vai dando na outra. E se acontece um erro em uma dessas etapas, como está muito bem organizado, você vai poder conseguir entender esse erro. Ele acontece, por que ele acontece, qual o impacto desse erro. Em geral, tem 2 eixos de definição da população que são definidas por critério de elegibilidade. Você vai elencar. E também isso pode fazer com que as populações vão ser definidas por indivíduos que se deslocam dentro e fora da elegibilidade, podendo ser dinâmicas ou estacionárias, fechadas. Quais foram os critérios de elegibilidade do nosso estudo de exemplo? Primeiro, a pessoa tinha que ter mais de 15 anos de idade. Por que isso? Porque crianças não vão ter a chance de desenvolver? Não. É porque a forma que a gente vai medir a nossa exposição e o nosso desfecho vai ser através de uma ligação.
Então, entrevistar pessoas abaixo de 15 anos para a legislação do país que aconteceu era muito arriscado, você teria muita chance de perder. Além disso, vejam outros critérios de elegibilidade que foram colocados. Quando, da hora da pergunta, da entrevista, eles perguntavam: você por acaso esteve na praia na semana passada? Se você já estivesse estado na praia uma semana atrás, você era eliminado da seleção. Por quê? Porque na semana passada você poderia estar numa praia contaminada e nessa agora não, mas ainda sem desenvolver sintomas. Então esses são critérios de elegibilidade. Um outro critério que foi utilizado também, eles olharam a praia, começaram num ponto, num quadrante, entrevistavam uma pessoa desse grupo social. Depois contavam 3 metros e entrevistavam uma outra pessoa desse agrupamento aqui. Por que a gente está fazendo isso? Lembra que a gente falou que conforme a gente vai organizando e delimitando, vai permitir com que eu generalize os meus resultados? Se eu pego um grupo e entrevisto todo mundo desse grupo aqui, esse grupo vai ter muito provavelmente se abraçado, comido da mesma comida, ele mora na mesma região, que é uma região que pode ter bom ou mau saneamento ambiental. Então eu estaria enviesando, eu estaria selecionando muito mais pessoas que têm costumes parecidos, e os meus resultados de que quem nada, que seria o todo, em água poluída tem 33% mais de chance, não estaria representando, não estaria generalizando para a população inteira. Eu estaria colocando aqui pessoas que se parecem demais. Então, ao fazer tudo isso, esses critérios de elegibilidade, você vai garantir, vai melhorar suas análises, interpretação e depois generalizar. Se eu quero dizer que qualquer pessoa que nada em água poluída, lá nas praias de Sydney, tem 33% mais de chance, esse meu grupo aqui tem que ser um representativo do qualquer pessoa. Então, tudo isso vai fazer com que você defina. Além disso, depois desses critérios de elegibilidade, ainda tem esse segundo ponto, que as populações podem ser dinâmicas ou estacionárias. Dinâmica é quando você vai permitir que depois que você selecionou, pessoas saiam e, mais importante, pessoas entrem. No nosso caso, ela é estacionária porque nós delimitamos, selecionamos as pessoas para o nosso estudo e depois seguimos acompanhando ela, não permitindo com que ninguém mais entrasse. Esse jogo vai ficar mais claro a partir de agora. Vamos chamar de novo o exemplo dos 100. Então a gente delimitou ali por os nossos critérios de elegibilidade, de tempo, de espaço, da pergunta organizadora e selecionamos 100 pessoas. Depois dessas 100 pessoas, depois de um ano, 15 delas saíram do meu estudo, porque algumas morreram, outras se mudaram de país ou de cidade. Isso seria uma perda do meu estudo. Se eu vou ficando com pouquinhas pessoas dentro do meu estudo, vai ficando cada vez mais difícil de calcular. E se eu não sei por que essas pessoas estão saindo, os meus resultados podem não ser válidos, podem não ser precisos. Só que aí, além disso, eu entrei mais outras 28 pessoas para poder não perder a minha validez, a minha precisão. Então, olha, pessoas se mudaram, aí entraram outras pessoas e aí ficou assim. Se todo mundo pode entrar e sair, eu posso incorporar isso aqui nos meus estudos. Nas próximas aulas a gente vai estudar essa questão de como que eu calculo, como que eu atribuo um peso ao tempo que a pessoa ficou dentro do estudo. Agora não é hora de se preocupar com isso, é só para entender que dá para fazer. E levando em consideração todo esse fluxo de entra e sai, a população do meu estudo é 113. Porque eu tinha 100, sai 15, eu entro 28, então ficou com 113 pessoas. Colocando agora para a nossa prática, lembra que eu falei para você que a nosso estudo, a nossa população, ela é estacionária, ela é fixa. Então, lá no dia da praia, os pesquisadores abordaram 9.650 pessoas. Dessas, 8.413 concordaram em participar.
Só que 325 já estavam doentes, então elas saíram, porque se a pessoa está doente, muito provavelmente ela vai se restringir ao nado. E além disso, lembra da pergunta da semana passada? 4.099 já haviam ido à praia. Isso aqui nada tem a ver com uma população fixa ou estacionária. Eu ainda estou definindo minha população, não comecei a estudar. Então, das 9.650, das 8.000 bararará que concordaram, daquelas que estavam doentes que saíram, das outras que já tinham ido à praia na semana passada, ficaram 3.989 pessoas, das quase 10.000 que eles abordaram. Além disso, lembra da questão de 15 anos de idade? Só 2.968 pessoas eram elegíveis e, no final, eles ficaram apenas com 2.839 pessoas incluídas. Então, a gente está falando de critérios de inclusão no estudo. Eu ainda não comecei a estudar. Apesar que eu já abordei, elas podem estar ali já vivendo as suas vidas e tudo mais, elas não vão entrar no meu estudo. Então, no nosso caso, entraram no estudo o ponto zero, né? Que seria o T0, 2.839 pessoas. Depois de 7 a 10 dias, nós ligamos para elas para perguntar como que elas tinham se sentido durante aquela semana, diagnósticos, etc. e tal. E, além disso, veio o resultado do laboratório, determinando se a água estava contaminada ou não. E aí, nós dividimos as pessoas em 3 níveis de exposição. Eu não queria usar ainda a palavra exposição, mas é bem isso. Assim, 3 níveis do como aquelas pessoas tiveram contato, como foi que elas estavam expostas à água, qual foi essa forma. Então, 915 não nadaram, ficaram só na areia. 1.770 nadaram em baixa poluição e 154 nadaram em alta poluição. Então, olha, a minha população do estudo, que são os praístas de Sydney, são 2.839. Eu as estou organizando de acordo com o nível da poluição. E aí eu posso colocá-los entre não nadaram, que vai ser a minha comparação, ali, minha categoria de referência, e então dividi-las dos que nadaram em alta poluição ou baixa poluição, né? Não estavam poluídas. Todos esses critérios que a gente já falou, eles podem ser, os que eu já disse aqui, já frisei bastante, né? A área geográfica e o período de interesse. Mas, além disso também, você pode incluir características das pessoas, do evento, da exposição, aos quais os fatores relacionados à saúde são de interesse, ou ainda, no nosso caso da ligação, fatores que promovam o sucesso da conclusão do estudo. Tudo isso aqui porque vocês acabaram de ver que das quase 10.000 pessoas que a gente está colocando, apenas 2.839 foram inclusas. Então, além de pensar, bom, tem que ser maior que 15 anos de idade, não pode estar doente, não pode ter estado na praia na semana passada. Além disso, você pode colocar também esses tipos de variáveis que vai fazer com que você mantenha aquela sua população bem robusta para os seus cálculos ficarem bons. E principalmente ainda se você está permitindo esse fluxo de entra e sai, né? Se a sua população ela é dinâmica. Vamos falar de alguns exemplos, para não ficar só no nosso caso, que é fixo e tudo mais. Vamos imaginar que a gente está tentando entender os determinantes da saúde neonatal. Então, todas as pessoas que são nascidas durante aquele ano vão estar inclusas. Se eu estou interessado em saber algumas consequências de nascer de parto cesariana, então vai ser já todos os nascidos de parto cesariana, e assim sucessivamente. Então, o evento que define a inclusão dos participantes, no nosso caso, foi a data de nascimento. E os indivíduos para a população podem ser aqueles dentro daquele ano, 2020. Ou, um outro exemplo que você pode fazer,
que já não vai ser um ano inteiro, um período grande, vai ser os indivíduos que foram expostos a um desastre natural ou por um erro humano. Então, por exemplo, agora nós acabamos de ter uma catástrofe no Líbano. Você pode querer estudar não todos os nascidos em 2020, mas as pessoas que estavam expostas àquele acidente. Todos da cidade, todos que moram próximo ali do perímetro. Então, são exemplos de como você determina isso. Se você está levando em consideração o estudo, então as populações elas podem ser um grupo selecionado especificamente para se obter sucesso no estudo. E aí, eu já não estou pensando mais em todo mundo que vai à praia, ou em todo mundo que estava no perímetro do acidente do Líbano. Eu estou pensando quais são as possibilidades dessas pessoas entrarem e saírem do meu estudo e já colocar isso como critério de elegibilidade para determinar a minha população. Isso pode ser as pessoas que vão responder bem, que vão se lembrar, que vão poder conversar comigo, ou que tenham uma conexão na internet para poder eu falar com eles. Podem ser os mais prováveis de continuar a comparecer nas minhas próximas aferições, ou indivíduos que são saudáveis, de modo que é improvável que eles morram durante o curso do estudo fora do escopo. Então, essas considerações, por que a gente está já falando disso aqui logo numa aula inicial? Porque se você não pensa sobre isso, se você não para pensar sobre isso, você, de uma maneira ou de outra, vai perder pessoas e aí você depois não vai conseguir explicar, você não vai conseguir analisar, interpretar e nem generalizar os seus resultados. Então, se a gente está pensando em tudo isso e cerceou a nossa população ou não, estamos falando de critérios, né, da população vai se tornar dinâmica ou estacionária, os critérios dinâmicos de elegibilidade vão permitir essa entrada e saída. Então, a pessoa tomou banho, depois ela toma banho de novo em outra praia, em outra data, aí ela entra, ela sai, ou não, né? Então, as pessoas elas podem sair daquela região e aí não fazem mais parte do nosso interesse. Ou se eu estou estudando uma coisa que independe da exposição geográfica, do contexto local, eu posso permitir que ela mudou, mas eu continuo avaliando ela, né? E alguns critérios da característica do estacionário, do fechado, não vai permitir movimento nem para entrar e nem para sair. Um exemplo, pode incluir todos aqueles que nascem em uma determinada data e segui-los para frente e nunca perder nem adicionar os outros. Esse não perder é bem difícil de você falar no começo, né? Mas depois de todo mundo selecionado e já informado, aí você consegue fazer técnicas ou critérios de inclusão e exclusão, que todo mundo que você disse que começou é porque os outros você não avaliou. Então ficou fixo. Então, se você permite que as pessoas entram e saiam e já pensem em tudo isso, a sua população vai ser dinâmica. Agora, se você está pensando já em manter aquelas pessoas fixas, se você perdê-las, se não insere outras, e aí você vai tirar todo mundo e ficar só com quem ficou do início ao fim, então vai ser uma população fixa ou estacionária. Quando a gente fala, lá no comecinho da aula que eu falei bem assim, não esquecer que a epidemiologia estava interessada em estudar as relações entre determinadas situações e os seus determinantes, a gente sempre está falando disso numa perspectiva de saúde, né? E a gente falou que a epidemiologia se preocupa da saúde das populações que, obviamente, são compostas de indivíduos. Essas populações podem ser definidas por geografia, já falamos, espaço, tempo ou características das pessoas. Independente dos critérios de elegibilidade, ela pode ser dinâmica ou estacionária. E essa definição cuidadosa tem que ser a partir da qual conduzimos o estudo. Ela vai determinar todos os nossos métodos. Dependendo de como eu estou fazendo isso, como que eu vou selecionar, como que eu vou acompanhar, ela vai determinar todo o método. Lembra que eu frisei que no nosso exemplo a gente está saindo da exposição, entendendo quem nadou, quem não nadou, como é que estava aquela água, e depois de 7, 10 dias a gente ligou para saber. Esse tipo de estudo aqui, que a gente faz esse jogo,
vai determinar todo o restante da nossa análise, das medidas que a gente vai tirar e etc. Bom, vamos fazer um intervalo, dá uma pausa, levanta, se espreguiça, bebe uma água e volta daqui a pouquinho para a gente começar a parte B da nossa aula.